tarde. Muita paz em nome do Mestre, é o que desejamos a todos. Nós vamos falar sobre fluidos espirituais. Antes de mais nada, é importante que se diga, não há, por assim dizer, fluidos espirituais. Existem simplesmente fluidos. Espirituais é o que podemos designar aqueles fluidos que são mais sutis e por essa causa, então, eles se encontram junto aos bons espíritos, junto ao plano espiritual. Mas todos são fluidos. Para acharmos que existem fluidos espirituais, obviamente, teríamos também de achar que existem fluidos materiais. O fluido, então, é só um só. Não há dois tipos de fluidos. Os fluidos são neutros, conforme já falamos várias vezes, e eles carregam em si as nossas qualidades morais e físicas. Qualidades morais é quando nós carregamos dentro de nós a paz, o amor, o ódio. São qualidades morais que então iremos impregnar os nossos fluidos. As qualidades físicas que os nossos fluidos têm são aquelas quando damos a ela, ao fluido, elementos que conduzem, digamos, à calma, à agressividade. E tem mais. Quando fumamos, estamos impregnando os fluidos nossos de elementos condizentes com fumo. Quando bebemos, também estamos impregnando os nossos fluidos de elementos concernentes ao álcool. Fluido. Todo ele tem uma única origem. A sua origem está no fluido cósmico universal, que não é emanação de Deus. O fluido cósmico universal é uma criação de Deus. Assim como a criação ela se reduz ao princípio inteligente e ao princípio material, esse princípio material é também o fluido cósmico universal na sua forma mais rude. Os demais fluidos, de modo geral, são nada mais, nada menos que transformações do fluido cósmico universal. Todos eles sem exceção. Fluidos magnético, fluido vital, todos são transformações do fluido cósmico universal. Esse fluido exerce um papel importante em tudo, tanto na nossa vida material quanto na vida espiritual. Eles são os elementos de que os espíritos se servem para suas manipulações. São também o veículo do pensamento dos espíritos e também nossos. Quando nós deparamos com um processo telepático, nós estamos nada mais, nada veiculando o pensamento nosso, e o outro elemento está captando o pensamento nosso via fluido cósmico universal. Então, o fluido tem um papel fantástico na vida em si. Assistimos hoje, cedo, uma série de ponderações, colocações, acerca também do fenômeno mediúnico, acerca da obsessão, da psicografia. E é importante nós vermos, então, em todos esses fenômenos,
em todas essas colocações o papel que o fluido exerce. Ele realmente exerce um papel fantástico. Haja visto que os espíritos não têm meios de influenciarem a matéria sem a utilização de um determinado fluido, o fluido do médium, que também é uma transformação do fluido cósmico universal, o fluido perispiritual do médium. Sem isso, ele não tem como acionar a matéria. Nos casos de curas, o fluido exerce um papel fantástico. Somente que, nos casos de cura, existe um outro fator que é importante lembrarmos: a intenção, tanto do médium quanto de quem vai receber o passe, do enfermo. A intenção é nada mais, nada menos que a vontade dirigida do elemento de curar-se e do médium de dar de si. Sem a intenção, não há meios de nós efetivarmos a cura. Jesus não curou todos aqueles que os procuraram, absolutamente. Por quê? Faltava aquilo que Jesus chamava da fé. A fé é uma intenção. Quantos elementos procuram as nossas casas e nós vemos, sentimos que eles gostam da enfermidade que tem. Gostam de sentir a presença daqueles espíritos que muitas vezes causam-lhe dor, sofrimento, mas eles gostam daquilo. Esse não vai ser curado, não tem como. Agora outros já sentem vontade, já querem ficar curados. Resta a nós então o quê? Fazer o que Jesus fazia. Jesus despertava em cada um. Despertava o quê? A intenção da cura. Despertava a fé. Despertava as potencialidades que cada um de nós carrega dentro de si. A tua fé te curou. Jesus jamais disse, eu te curei. Jamais disse, o Pai te curou. Jamais disse, as nossas orações te curaram. Jesus falava sempre, a tua fé. Ou seja, aquelas potencialidades que cada um de nós carrega dentro de si. Que numa casa espírita, então, no tratamento espírita, os espíritos do bem irão utilizar-se dessas potencialidades. Para quê? Para efetuarem a sua cura. É nada mais, nada menos que a exaltação da fé, conforme falamos com Ismael durante essa semana. É a exaltação da fé. Ismael contou-nos um caso fantástico que deve ter se passado com Richard, né, Ismael? Richard Simonetti esteve com Ismael, contou para ele a seguinte história. Uma pessoa estava indo à casa, ao centro espírita, e já estava indo há vários meses, para um tratamento de desobsessão. E nada de ficar boa. Tratou, nada. Um dia, aquela criatura simplesmente sumiu do centro. Não voltou mais à casa espírita. Passou-se o tempo. Um dia, Simonetti encontra-se com essa criatura na rua. Olá, dona Maria, como é que vai a senhora? Ô, senhor Richard, graças a Deus estou boa. Ah, a senhora está boa? Estou, graças a Deus.
Mas a senhora sumiu lá no centro? É, mas eu fiquei boa. E conversa vai, conversa vem. Ele vira para ela e pergunta, mas o que a senhora fez? Tem mais de 6 meses, um ano que a senhora sumiu de lá e não estava bem. Não, seu Richard, eu encontrei um pastor que chegou para mim e junto com vários outros irmãos e falou para mim que nós tínhamos que expulsar aquele demônio que estava dentro de mim. E os vários irmãos ficaram em volta de mim, e ele falava e eu repetia, eu não quero mais esse demônio, eu não quero mais esse demônio. E à medida que ele falava isso para mim, ele também falava para o espírito, saia dela, eu não quero mais esse demônio. E aquilo foi indo em crescendo, até que ela caiu pelo chão. A hora que eu caí, seu Richard, todo mundo veio, graças a Deus, oraram, me aplicaram um passe, e nunca mais eu tive nada. O que foi aquilo? Exaltação da fé. O que foi aquilo? Levantou as potencialidades, induziu-a na vontade que ela tinha da sua cura. A tua fé te curou. Mas quando falamos na fé, a fé é uma das diretrizes do pensamento de Jesus. E nós temos que saber então qual é o seu verdadeiro pensamento, qual a diretriz que ele traçou para todos nós, para compreendermos os fatores importantes que têm os fluidos, tanto na nossa vida de encarnados, como na dos desencarnados. Jesus nasceu e cresceu em um mundo cheio de turbilhão, de ódio, de rancores, porque Roma dominava a Judéia naquela época. Naquela época, um dia apareceu um profeta novo, que há mais de 100 anos não havia nenhum outro profeta na terra judaica. Surgiu João o Batista. João falava, arrependei-vos, pregava as diretrizes morais, éticas, na base do arrepender dos vossos erros. João batizava. João fazia parte de um grupo que também lutava contra a dominação romana. Outros grupos, fariseus, saduceus, macabeus, etc., etc., também lutavam contra a dominação e muitas vezes também entre si, para o poder. Jesus deixou-se batizar por João. Historicamente, naquela ocasião, o ato de Jesus chegar e deixar-se batizar por João demonstrou para o povo todo a aceitação por parte de Jesus das postulações de João. João foi condenado porque se insurgiu contra o poder. Jesus também o foi. A condenação de Jesus foi um ato político, tanto religioso, politicamente religioso também. Porque ele se insurgiu. Vocês já pensaram naquela ocasião o que alguém chegar e falar, ricos e pobres, reis e escravos, são todos iguais, todos filhos de Deus. Estava pregando uma subversão da ordem. Tinha que ser morto. Tinha que ser morto. Não tenha dúvida disso. Quando vemos o batismo de Jesus, a aceitação, então, após aquilo, que fez Jesus? Jesus saiu, foi até o
templo, Jerusalém. Em lá chegando, chegou exatamente a um sábado, dia em que qualquer judeu poderia somar à tribuna, ler a Torá e falar para os elementos que estavam lá. Jesus chega, entra, assoma à tribuna, apanha a Torá e lê a profecia de Isaías. Chegará o tempo em que vai chegar aquele que em meu nome irá curar os enfermos, libertar os cativos. Essa era a profecia de Isaías. Jesus fecha o livro, vira para a Assembleia e diz: eu hoje estou cumprindo esta profecia. Quase foi linchado. Quase. A partir daí, então, começa a vida pública do Mestre. E nessa vida pública é que nós vamos ver o seu direcionamento. Enquanto João pregava arrependei-vos, Jesus partia em busca das ovelhas perdidas da casa do Pai. Os pobres e os oprimidos. Na ocasião, quem eram os pobres? Quem eram os oprimidos? Se nós olharmos bem, ver que os leprosos, os desempregados, os mudos, surdos, os coxos, as viúvas, os órfãos, escravos, todos esses eram, de modo geral, os pobres. Todos esses. Então, quando Jesus disse, segundo Lucas, bem-aventurados os pobres, porque de vocês é o reino dos céus, Jesus não estava se dirigindo exclusivamente àqueles que eram pobres financeiramente, mas aos enfermos, aos desajustados, às prostitutas, aqueles que eram os excluídos da sociedade. Esse é o direcionamento do Mestre, do pensamento dele. E é esse direcionamento que cabe a nós, de modo geral, levantar e marchar em frente. O tempo urge. Estamos às vésperas do final de um tempo, final de uma era. E é importante a nossa conscientização de Jesus mediante Kardec. Jesus, então, começa o seu ministério. As curas que Jesus fazia. As curas que o Mestre fazia envolveram sempre os fluidos que todos nós manipulamos em nossas reuniões. Podereis fazer tudo que eu fiz e mais ainda, se tiverdes o quê? A fé do tamanho de um grão de mostarda. Que fé é essa? Essa é a certeza, a convicção que nós precisamos ter dentro de nós. Convicção de seguir em frente. Não adianta, e é muito cômodo para nós, chegarmos à noite em nossa casa, numa noite fria, e temos a nossa cama, o nosso cobertor, e esquecermos que no Brasil hoje, 40 milhões de seres humanos vivem em miséria. 40 milhões. Isso é muito sério. Será que nós lembramos disso? Às vezes? Será que quando sentamos à nossa mesa, às vezes nos lembramos de quantos estão passando fome? Pelo menos lembrar. Está na hora de nós, no movimento espírita, olharmos mais
meditarmos mais nessas coisas do que em outras coisas que muitas vezes nos levam por outros caminhos que não são os caminhos do amor, que não são os caminhos traçados por Jesus. Quando ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, não tenham dúvida que ele falava uma grande verdade. A diretriz é dele. É dele. Quando pesquisamos, que temos alguns aparelhos, alguma coisa, que a gente vê a pesquisa fria. Quando nós olhamos alguns slides de transferência de energia do médium para o doente, transferência de fluidos, e cujos fluidos às vezes vão curar o elemento, nós perguntamos, será que somos nós que curamos? Ou será que são os espíritos que curam? O fluido nosso é neutro. Neutro. Como a água. A água é um elemento simples, H2O. Como é que nós podemos dar à água qualidades medicamentosas que muitas vezes vão eliminar um processo infeccioso, uma febre, quando ela é um elemento simples? Nós temos qualidades medicamentosas a ela? Como foi feito isso? Será que é o fluido nosso que deu essa qualidade à água? Não pode. Não há médium ou pessoas que tenham um fluido específico para diarreia, um fluido específico para tuberculose, um específico para AIDS, um específico para N enfermidades. Não há. O fluido é neutro. Ele carrega em si somente as qualidades morais e físicas que nós temos. Mas de que forma esse fluido toma qualidades medicamentosas, curativas? Nós temos que perguntar isso. Jesus fazia, sabia disso. Os Espíritos sabem. Nós ainda não sabemos. Ainda não sabemos pegar o fluido cósmico universal, separar, formar átomos, moléculas, em quantidades certas, determinadas, e com essas moléculas, esses átomos, darmos a um elemento simples uma qualidade medicamentosa. Não sabemos ainda. Não sabemos. Jesus sabe, os Espíritos sabem. Mais à frente, Jesus, sentado com seus amigos, nas vésperas de ser preso, ele pega e diz: e se apesar de me amardes, me esquecerdes, façamos uma reticência. Esse se que Jesus faz é uma condicional. Ele impôs uma condição. E talvez olhando no futuro, lá na frente, iria ver que todos nós realmente o amamos, mas que também esquecemos das suas diretrizes. Se acontecer tal fato, então, eu vos mandarei o Consolador, que lembrará tudo que eu disse, tudo que eu fiz, dará novas diretrizes, novos ensinamentos. Consolador chegou, a doutrina está aí, é Jesus que está junto a nós, demonstrando-nos a potencialidade dos fluidos, a forma que os Espíritos agem, demonstrando-nos agora cientificamente que o que Kardec nos falou há 140 anos atrás, sobre a desagregação da matéria, Kardec nos mostra na Gênese o que
Se pegarmos o organismo e formos decompondo átomo a átomo, molécula a molécula, iremos chegar no fluido cósmico universal. Kardec há 140 anos falava na desagregação e na unicidade dos princípios. A ciência hoje demonstra isso para nós. O que é a fissão nuclear? Nada mais, nada menos que a desagregação da matéria. E a matéria única e elementar está na pauta da ciência. Dirac, um grande cientista físico, falou que por trás da matéria existe algo que não entendemos, mas que parece ser pensamento. As diretrizes de Jesus continuam para nós. Mandou-nos o Consolador. Mas Jesus, na sua vida pública, então, demonstrava para nós a fé, essas potencialidades que o ser humano tem. E vamos encontrar isso no Evangelho segundo o Espiritismo, quando trata da fé humana e da fé divina. Leiam o capítulo da fé humana, é uma coisa importante para nós. Sobre os fluidos, Jesus dá-nos um exemplo fantástico. O exemplo da mulher hemorroísa. Todos nós sabemos a história dela. Uma mulher que sofria do fluxo de sangue e que já havia gasto todos os seus recursos com os médicos da ocasião e não ficara curada. Mas ela sabia que aquele homem poderia curá-la. Somente ele poderia fazer isso. E eis que um dia ela estava sentada à praça e olhou longe na estrada e via uma multidão que vinha vindo e via que Jesus vinha vindo à frente. Se nós fecharmos os olhos e olharmos lá atrás, nós iremos ver que talvez ela deve ter solicitado: leve-me a Jesus. Ninguém deu-lhe a mão, ninguém. Mas não é que os homens eram maus, não, é que ela sofria de uma doença que naquela ocasião a colocava como excluída. E quem desse a mão, quem a socorresse, seria talvez condenado, seria levado a julgamento. E ela então, talvez, arrastando-se, chega e coloca as mãos na roupa. Naquele instante, dois fatos fantásticos aconteceram. Um deles, Jesus parou de andar. O outro, o fluxo de sangue também cessara. E Jesus vira para os seus amigos e diz: alguém tocou em mim. Os amigos devem ter rido, né? Mas como, mestre? Pedro, digamos, falou para ele: como, mestre? Com tanta gente aqui, todo mundo te tocando, é lógico que alguém te tocou. Ele falou: não, alguém tocou em mim. Alguém tocou porque eu senti que saiu de mim virtude. Que virtude era aquela? Fluidos que todos nós podemos dar àquele que sofre, se endereçarmos nossa vida na diretriz do pensamento de Jesus. Sair em busca das ovelhas perdidas da casa do Pai. E porque Jesus sentiu que saiu de mim virtude? Jesus sentiu porque aquele toque foi dado com fé, com convicção, certeza. E Jesus carreia o seu olhar então,
e seu olhar se cruza com o dela, e ela diz: mestre, estou curada. Ele pega e diz: vai, filha, a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Isso é muito importante para nós. E para o final, Jesus culmina as suas diretrizes para nós todos após a sua morte. Alguns dias após, ele se materializa na estrada de Emaús, entre dois amigos. Conversa com os dois amigos e os acompanha até uma casa onde todos os outros estariam reunidos. E naquela reunião, após várias diretrizes, Jesus diz a eles todos, como falando para todos nós: vai, leve a boa nova para todos os que sofrem. Os que sofrem, Jesus queria falar, os pobres, que no contexto judaico da época, é aqueles todos que nós falamos. Curai os enfermos, expulsai os demônios. Essa é a diretriz. Mas na diretriz existe uma palavrinha só que é importante: vai. Será que nós estamos indo? Eu ainda hoje falava com um companheiro nosso, e nesses dias lá em Rio Pardo com Ismael, eu falava para ele que os nossos encontros realmente são importantes. A gente vir aqui, fazer estudo, ouvir, fazer a troca de ideias, não tem dúvida alguma. Mas que muito mais importante que os estudos é esse convívio nosso. É nós olharmos olho a olho, que quando fazemos assim, estamos dando início às diretrizes de Jesus. Jesus, para demonstrar o chamado dele, existe uma hora na vida dele fantástica. Ele vinha vindo de Cafarnaum para ir a Betânia. Quase chegando, ele encontra-se, Marta vê e vem ao seu encontro. E diz-lhe: mestre, Lázaro está morto. Se tivesse chegado antes, Lázaro estaria entre nós. Jesus vira para Marta e diz: não, Marta, Lázaro não está morto. Lázaro dorme. Leve-me até lá. E Marta o levou. E Jesus adentra o túmulo de Lázaro só. Rubens Romanelli, em um livro fantástico dele, O Primado do Espírito, tem uma página onde ele retrata essa história baseada em vários testemunhos hebraicos antigos, papiros, etc. Ele então conta que Jesus adentra só ao túmulo. E cá fora, os que ficaram aqui fora começam a ouvir Jesus conversar. Não sabiam com quem, porque Jesus entrara só. E de repente, a conversa cessa. E Rubens Romanelli então escreve para nós a ordem que Jesus deu a Lázaro na linguagem aramaica, que era a língua que Jesus falava para o povo. E o Rubens Romanelli diz que Jesus falou assim para ele: Lázaro, surge et ambula, levanta e anda. Que naquele instante parecia que a natureza muda, e Jesus sai abraçado com Lázaro. Lázaro teve que fugir para não ser morto de verdade, porque não interessava à religião e aos políticos da época que Lázaro continuasse vivo, pois era um testemunho daquilo tudo que Jesus falara. Era um testemunho da luta que Jesus fazia contra os opressores pela liberdade, contra aqueles que impingiam a fome
a viuvez, a orfandade. Lázaro teve que se esconder por muito tempo, senão ele seria morto realmente. O recado que Jesus dá para nós nesse levanta e anda é para nos lembrar que todos nós estamos ainda dormindo, apesar dele estar aqui na figura do Consolador. Urge então que despertemos, urge então que levantemos e urge que marchemos para a frente. Muita paz e amor para todos em nome do Mestre. Do Centro Caibá Schutel. Foi dito, né, que os fluidos, eles têm qualidades morais e físicas, né? Então, o fumo, a bebida impregnam as pessoas a quem nós transmitimos o passe. Então, seria lícito numa casa espírita pessoas que fumam ou que bebem, que ainda não conseguiram se livrar desses vícios, darem passe? A doutrina, ela veio para renovar a humanidade. E, obviamente, não há meio de renovar a humanidade de uma única vez, com coisas, com leis, de decretos que venham de fora para dentro. A renovação, ela é sempre efetuada de dentro para fora. Cada ser humano que se renova é uma luta, é uma batalha que o bem ganha contra o mal, assim como cada cura que Jesus fazia na sua... era uma vitória contra o mal. Não queremos ser tão rígidos, porque existem companheiros nossos que fumavam e que fumam, e que tinham um coração grande, enorme, entendeu? Mas eu quero crer que, pelo menos no dia que for aplicar o passe, não use o fumo. Agora, o álcool, quando a senhora falou em álcool, a pessoa usar o álcool, digamos, socialmente, tomar uma cervejinha, um aperitivo, ou ter o vício do álcool? O vício do álcool. Bom, o vício do álcool é uma doença. O alcoolismo, o alcoólatra, é um enfermo da alma. E como tal, ele deve ser tratado. Se ele tem o vício do álcool, ele não pode aplicar passe. Não é possível aplicar um passe. Assim como nós, digamos, quando estamos enfermos, com alguma febre alta, etc., não vamos aplicar passe. Nós vamos receber um passe. Porque estamos enfermos do corpo e o outro está enfermo da alma. Então ele não pode aplicar passe. Agora, se é tomar um aperitivo, uma coisinha, é importante que não beba, entendeu? Mas, pelo menos o dia que for aplicar o passe, ele não deve fazer uso, né? Mas como também nós não sabemos o dia que o chamado chega à nossa porta, é importante que a gente aprenda a eliminar essas coisinhas de dentro de nós. Que nós não sabemos a hora que nós estamos, talvez, na nossa mesa, ou antes do almoço, tomando um copo de cerveja, tomamos 2 já, e de repente na nossa porta, batem lá, ô Rubens, acuda aqui, Rubens, a minha filha lá está passando um bom nome, vamos lá para aplicar um passe nela. Eu já tomei uns 2 ou 3 copos de cerveja, né? Como é que eu faço? Eu devo ir aplicar o passe? O que vocês fariam? E nós não iríamos ficar, então, poxa, deixei de servir por causa de 2 ou 3 cervejas, né? Então eu quero crer que é importante a renovação nossa, entendeu? É importante que a gente caminhe nesse sentido para que melhor possamos servir a Jesus. Tá? Nosso companheiro... Meu nome é Vicente de Paula. Eu sou do Centro de Estudo e Pesquisa Espírita, Divinópolis, Estado de Minas Gerais. Doutor Rubens,
É o seguinte, dentro do movimento espírita há uma confusão muito grande quando se fala de fluidos e fluidos. O senhor poderia explicar para nós a diferença aí? Fluidos e fluidos, né? Fluidos é aquele elemento sutil. E é bom que se saiba que o fluido é uma palavra nitidamente espírita, fluido. É uma palavra que designa para nós uma matéria sutil, quintessenciada. E o outro não. Por exemplo, na ciência, digamos, a gente tem o fluido pastoso. Tem vários tipos de fluidos que não são fluido. Às vezes, para a gente que a coisa é muito difícil você falar o com acento e o sem acento, né? Então, existe uma diferença grande, mas existe uma diferença maior ainda entre fluido e energia. Energia não é o mesmo que o fluido. Energia deriva da força, o trabalho. E o irmão do Jorge Rizzini, Carlos, né? Carlos Toledo Rizzini, tem alguns livros fantásticos, onde em um deles ele diz assim: onde estará a energia da água represada? Não existe. Agora, eu posso falar, eu enderecei o meu fluido perispiritual com energia suficiente para que ele atingisse o que nós desejávamos. Quer dizer, energia tem uma conotação diferente de fluido, apesar de a grande maioria dos cientistas não usarem a palavra fluido, naturalmente por considerações acadêmicas. Usam a palavra energia. Só que usam uma palavra energia que também quer dizer fluido. Quando eles falam, digamos, energia não física, o que é energia não física? Isso não existe, se nós formos olhar. Mas fluido existe. Entenderam? Então, eu não sei se me expressei bem, se dê a entender o que o Vicente desejava. Mas o importante para nós é a energia e o fluido, né? Bom, antes de nós passarmos para a próxima pergunta, a recepção está pedindo o comparecimento da Janice, de Americana, né? Ana. Deste lado, mais alguma pergunta? Gilmar, de Divinópolis, Minas Gerais. Salvador Gentil, naquela revista espírita, publicada pela IDE, Instituto de Difusão Espírita, questiona referente ao perispírito, e ele diz o seguinte, que cada nova reencarnação, um novo perispírito. Eu gostaria de saber do companheiro o que ele acha dessa posição do Salvador Gentil, se referindo sobre essa questão. Essa é uma opinião que o Salvador tem, muito respeitável, não resta dúvida alguma, mas que ela não tem base doutrinária e muito menos científica. A doutrina nos informa, e também Claude Bernard nos informava antes, que o perispírito acompanha o espírito desde as suas primeiras manifestações. E hoje nós falávamos com um companheiro nosso, falávamos até sobre a flor, mostramos a flor. Ela também tem um corpo espiritual. Não vamos falar que o nome perispírito, porque o perispírito é inerente ao ser como espírito.
ou seja, o ser consciente. Mas aquele princípio inteligente, que ainda não se individualizou, ele carrega consigo também uma forma para que ele possa manifestar-se no mundo do físico. Uma forma que o liga à matéria, ao elemento material. Nas fotos Killian que nós temos feito, e o Vicente também depois poderá falar, ou à noite, quando ele for expor, algumas pesquisas, e algumas que nós vimos na União Soviética, eles pegavam, digamos, uma folha, fotografavam a folha inteira, cortavam a folha numa certa altura dela, aí conduziam a folha para o campo onde iria ser fotografada. A parte da folha que existia saía bem nítida e saía sutilmente um pedaço daquela parte que havia sido cortada. Após algumas horas, voltávamos com aquela mesma folha cortada, aquela parte que for arrancada, a nitidez dela estava quase nada. Mais algumas horas aquela parte não tinha nada mais, ficava só a parte inteira, só a parte. Quer dizer, isso demonstra que deve haver, e Kardec o diz isso bem, que o perispírito, não queremos falar que na folha ou na planta ou nos animais, o elo que liga o princípio inteligente à matéria se chama também perispírito, porque perispírito é um nome genérico para nós, espíritos conscientes, seres. Porque há duas conotações de espírito, duas interpretações. Na pergunta 23, Kardec pergunta: o que é espírito? E os espíritos respondem: princípio inteligente do universo. Mais na frente, quando Kardec trata da questão do mundo espírita, Kardec volta a perguntar, somente que de outra forma. Ele pergunta assim: como podemos definir os espíritos? Aí os espíritos respondem novamente: os seres inteligentes da criação. Então vem uma nota de Kardec: este ser é aquele princípio inteligente que, caminhando através das suas evoluções, constituiu em um determinado instante o ser. Então, desde os primórdios, o princípio carrega consigo o seu corpo de interligação do princípio com a matéria. Então, não há como cada encarnação constituísse um perispírito. Não há como. Entendeu? Mais uma pergunta só desse lado aqui, depois nós vamos passar para outra. Se tiver tempo, nós voltamos aqui ao nosso companheiro. Os que não fizerem as perguntas agora, orais, podem fazer por escrito. Salomão Garcia de Lima, sou do Centro Espírita Paz e Luz de Paranaguá. Senhor, desculpe a minha ignorância, no caso dessa pergunta. Se as pessoas que bebem e fumam, desculpe, os fluidos podem ser melhores dos que não bebem e não fumam. E no caso de não, por que no caso aplicar em passe essas pessoas? Será que eu entendi bem? Os fluidos dos que bebem e fumam? Você quer saber se os fluidos daqueles que bebem e fumam se são melhores do que os que não bebem e não fumam? É isso? É isso? Não, não é possível, não pode ser melhor. Não pode ser porque nós podemos transmitir, mediante os nossos fluidos para o elemento doente, muitas vezes cargas negativas nossas, que podem fazer mais mal ainda ao enfermo. Entendeu?
Então, o elemento que bebe, que é dado ao vício da bebida, na opinião nossa, ele não deve aplicar passe. Entendeu? Ele não deve aplicar passe, que é dado ao vício. Não é? E aquele que toma um aditivo só, é bom que ele deixe, não tem dúvida alguma, porque a gente não sabe a hora que vamos ter que chamar, que vamos ter que servir. E o fumo realmente ele não faz bem, tanto para quem fuma, entendeu, como ele leva para os fluidos energias tóxicas, fluidos tóxicos, entendeu? Vamos passar para essa agora. Alguma pergunta aqui? Essa coluna? Companheiro? Ô Rubens, você citou o exemplo da planta que foi cortada. Eu já me identifiquei do Grupo Espírita de Jacuí, Minas Gerais. O exemplo da planta que foi cortada e depois de um certo tempo apareceu uma imagem sutil. No corpo humano, quando há uma decapitação de algum membro, como é que fica a situação do perispírito, visto que a forma dele ela é relativa, né? Ela pode ser mudada. A situação desse membro que foi decapitado, e se tirasse uma foto, no caso você deve ter feito experiência, não sei, qual a situação? Certo. Nós não fizemos nós próprios essa pesquisa por falta de elementos para tal. Quando estávamos no Rio de Janeiro, nós havíamos falado com o Amazonas Hércules, lá do Centro Espírita Filhos de Deus, lá da colônia de Curupaiti, e nós iríamos dar início a uma pesquisa lá. Que vários irmãos nossos lá, que têm o mal, às vezes tem que amputar o pé, a perna, até o joelho, até, e sentem dor no pé, o pé que não existe mais. Então nós iríamos dar início e temos certeza que iríamos obter, não resta dúvida alguma, os mesmos resultados que foram obtidos na União Soviética. Na União Soviética obteve-se a foto de membros que foram amputados. Quer dizer, a pessoa sente a dor, ela não tem a perna física mais, mas o perispírito está ali, entendeu? E eles não chamam perispírito, corpo bioenergético. E Naumov, que nós conhecemos lá, um pesquisador fantástico, materialista, mas com a abertura incrível, falou-nos particularmente que ele não poderia falar isso de público na ocasião, hoje eu não sei mais, falou-nos que tinha praticamente certeza de que aquele corpo bioenergético sobrevivia à morte do corpo físico. Palavras dele, Eduardo Naumov. Então, não tenha dúvida, eu quero crer, entendeu? Eu não fiz. Estamos para dar início em Cáceres, entendeu? Tem uma colônia também de ancenianos, somente que quem dirige lá são os católicos, são freiras. E nós, por 2 vezes, endereçamos carta para sabermos se haveria meios de nós fazermos essa pesquisa lá e tudo mais, e eles não responderam. Então, por intermédio de alguns amigos Rosa Cruzes, que também tem lá, em Cáceres, e que também fazem pesquisas, nós mandamos olhar, e a moça, e a freira, então, disse que ia falar com o arcebispo de Cuiabá, porque nós éramos espíritas, etc, etc. Tal. Mas eu quero crer que vai dar para a gente fazer qualquer hora dessa. Mas eu tenho certeza absoluta. Né? Mais alguma pergunta nessa coluna? Não? Então vamos passar para... Inicialmente eu gostaria de cumprimentar o Rubens pela sua palestra. Obrigado. E dizer que, dado o seu problema de ser gago, é um exemplo muito grande para todos aqueles que podem falar do Evangelho do Cristo. E eu queria só abordar a questão levantada ali pelo companheiro, quando diz assim,
se aquele que bebe e fuma pode ter fluidos melhores do que aqueles que não bebem e não fumam. Eu vejo que isso é uma questão pessoal. Eu posso beber e fumar e ter os fluidos melhores do que alguém que não bebe e não fuma, mas é maledicente, mas vive tramando contra a vida alheia. Porém, não teria fluidos melhores do que os meus próprios se eu não bebesse nem fumasse. Concordo. Isso é uma questão. A outra é que, na sua preleção, você falou de um texto evangélico que, assim, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu vejo esse texto com uma origem da igreja tradicional, quando enfoca que Jesus é Deus e é o Espírito Santo, é a Trindade. Me parece que esse texto não vem correto no Evangelho, porque vejo que Jesus é o caminho da verdade e da vida. Perfeito. É uma colocação que nós espíritas adotamos da igreja tradicional e passamos como que Jesus é Deus e é, né, o Espírito Santo. Só isso. Obrigado. Perfeito. Eu estou de pleno no acordo, porque saiu, e nós somente não falamos de outra forma, porque nós estamos fazendo uma análise ainda, entendeu? Saiu e está sendo editado aqui no Brasil uma nova tradução da Bíblia. Essa tradução, ela foi feita, está sendo feita e foi feita na França já, em 27 volumes. É feita por André Chouraki, judeu, conhecedor profundo do hebraico antigo, do aramaico, etc, etc. E aqui no Brasil, somente foram traduzidos dele 2 livros. Um chama No Princípio, ou seja, é o Gênesis. Fantástico. E o Evangelho segundo Mateus. Em Mateus, realmente, o caminho, eu sou o caminho da verdade e da vida. Essa é a tradução realmente correta. Nós só usamos a outra ainda porque estamos fazendo análise do livro que recebemos, né? Estamos fazendo um estudo. E, inclusive, o Sermão do Monte, o Sermão da Montanha, que está lá, bem-aventurados os pobres, entendeu? A palavra certa traduzida para nós, que Jesus usou, não é bem-aventurados. Jesus acercou-se do povo e disse, pobres, avante, marchai, porque de vós é o reino dos céus. A palavra certa é em marcha, marchai. Entendeu? Não é bem-aventurados, porque bem-aventurados, a tradução foi feita do grego. E esotericamente, no estudo grego, a bem-aventurança é nós aceitarmos a dor, entendeu? É nós estarmos de comum acordo com aquela dor, entendeu? Então foram traduções que, além do hebraico, do grego para o grego ficou errada, porque houve interpolações. Depois, quando foi feita a Septuaginta, ou seja, a tradução dos 70, também foi apanhada as bem-aventurados, porque interessava a igreja dominante na época, entendeu? De outra forma. Mas a palavra certa que Jesus falou não foi essa, foi em marcha, caminhe, avante, porque de vocês é o reino, entendeu? Na frente do nosso companheiro. Vamos se aproximar um pouco mais. Está sem som. Companheiro nosso Aproxima mais da... Sou Maurilo de Indiaporã, do movimento espírita daquela cidade. Rubens, você nos disse o seguinte, os fluidos universais são manipulados pelos espíritos. No caso do passe, o médium também manipula esses fluidos ou são só os mentores espirituais? Pergunta importante, entendeu? O médium, ou nós que somos médios também, e todos que são médios que aplicam passe, aqueles que aplicam passe, a hora que vocês estão aplicando o passe, vocês pensam em quê naquele instante?
podemos falar. Vamos dialogar. E pense em Jesus naquela hora, etc., né, nos amigos espirituais. Na hora que vocês estão aplicando o passe, ou eu, porque eu tomo base, porque eu sou passista, eu sou médium. Na hora que estamos aplicando o passe, nós não estamos pensando em manipular o fluido cósmico. O que é manipular? Manipular é eu pegar uma coisa e com ela separar, dar consistência ou fazer algo com aquela coisa. Eu não sei como que eu posso manipular o fluido do cósmico para dar ao fluido que vai ser endereçado ao doente qualidades curativas. Eu não sei fazer isso com a minha mente. Não tenho meios. Um dia a gente vai saber. Os espíritos sabem. Jesus sabia. O que é manipular os fluidos? Então, eu sou médium, eu tenho o meu fluido vital, fluido perispiritual, certo? Os espíritos chegam, têm os fluidos que podemos chamar fluidos espirituais, entre aspas, porque é um fluido mais sutil, certo? O que eles fazem? Agregam o fluido deles com o nosso. E nessa hora é que eles manipulam o fluido. É nessa hora que eles dirigem os nossos fluidos. É nessa hora que eles qualificam os nossos fluidos. Quem falou isso foi Kardec, a gente, que os espíritos, entendeu? Eles dirigem os nossos fluidos, qualificam os nossos fluidos. Quando que ele falou isso? Em uma pergunta que foi feita a ele na Gênesis lá, que perguntam a ele o seguinte: se as pessoas chamadas elétricas, ou seja, magnéticas, quando aplicam passe, se havia alguma intervenção dos espíritos. E Kardec, então, responde de uma forma fantástica. Ele pega e diz: o elemento, o curador, doa de si mesmo, mas sempre haverá a intervenção de uma potência oculta que vai dirigir os fluidos e qualificá-los. Quer dizer, então, na nossa casa espírita, o elemento, o passista, colabora de uma forma fantástica. Mas a qualidade, a manipulação não é nossa, que nós não sabemos manipular. Por exemplo, quando queremos fazer um tijolo, o que a gente faz? A gente pega o barro, né? O barro está lá. Então vamos manipular o barro. Para manipular o barro, precisa o quê? Preciso ter uma terra, argila e, conforme for, um bocadinho d'água, né? Então vou com a minha mão, vou amassar. O que eu estou fazendo? Manipulando. Quando aquela massa, aquele barro chega numa certa consistência X, o que eu faço? Eu bato, ponho ele numa forma, manipulei o quê? O barro para fazer um tijolo. Eu não sei manipular os fluidos para fazer um medicamento. Os espíritos sabem. Entendeu? Então, quando falamos manipular, é nesse sentido. Mais alguma pergunta aqui nesse bloco? Não? Então vamos passar para o outro. Está quase na hora, né? Daniel de Registro, Centro Espírita Caminho da Verdade. O senhor falou muito em fluidos e creio que a palestra do senhor foi do que são os fluidos. E no livro de Ernesto Bozano, uma atriz na França, parece que é Materializações de Espírito, esse livro de Ernesto Bozano, ele nos fala que uma atriz, o seu chefe levou um tombo e ela sentiu uma grande vontade de impor as suas mãos. Ela não tinha conhecimento nenhum da doutrina espírita, nem que era fluidos. Mas ela sentiu aquela vontade de impor as suas mãos. Ela impondo suas mãos,
o seu chefe ficou curado no mesmo momento. Não houve vontade do seu chefe de ser curado. Ele não esperava que ela tivesse aquele ímpeto e colocasse suas mãos, mas ela os colocou. Dali para frente ela começou a fazer curas, até que a própria medicina veio a proibi-la. Muito bem. É inerente do espírito a cura. Perfeito. Agora, o senhor falou do passe, e explicou o passe, até eu ia fazer essa pergunta, né? Do passe, que a pessoa tem aquela grande vontade de transmitir o passe, através do passe, a vontade de quem está ali também para receber o passe. Perfeito. E tem que estar receptivo. Entretanto, numa oração, numa prece que a gente faça, obviamente está manipulando o passe, ou aliás os fluidos. E ali a gente também a pessoa está receptivo, porque ele também está se comovendo com aquela oração, mesmo que não tenha conhecimento. Estaremos manipulando os fluidos, perfeito, sem ter o conhecimento. Perfeito. Agora eu pergunto ao senhor, essa pessoa que é inerente, o médium dom de cura é inerente do médium, do espírito dele, ele colocou suas mãos, a pessoa não espera, não está tendo essa vontade receptiva, mas ele recebe a cura também. Ele mereceu ou foi o dom da mediunidade de cura daquela pessoa? Ao contrário do que Jesus não curou ninguém, como o senhor falou, está no Evangelho. E ele diz, de mim saiu virtude. Então ele tinha esse dom realmente. Agora, essa pergunta minha é como fica? Eu tenho essa vontade de colocar a mão nessa minha irmã, ela está de costa para mim, eu sinto que ela está com dor na coluna, eu quero curá-la, eu coloco a mão, ela não espera que eu faça isso, e ela se cura. Perfeito. Antes do Sr. Rubens fazer o comentário, a recepção está pedindo o comparecimento da Bernadette de Santos, com uma certa urgência. Quanto ao médium que teve vontade de aplicar o passe, de colocar a mão, desconhece completamente a doutrina espírita, mas sentiu aquele ímpeto de colocar a mão. É um médium, não resta dúvida alguma, e obviamente ele estava assistido naquele instante por alguma potência oculta, porque sempre está. Os espíritos influenciam muito mais na nossa vida do que a gente acredita. Pelo contrário, até são eles que nos dirigem até. O elemento que, sem esperar aquilo, nem estava pensando naquilo, ficou curado, obviamente que ele tinha merecimento para tal, não tenha dúvida, independente da vontade dele. Mas quando nós falamos aqui na intenção de ser curado e na intenção de curar, o que nós queremos falar é que um processo desse acelera mais o processo da cura e faz inclusive com que o enfermo colabore ativamente no processo da cura. Isso é muito importante. A cura pode se fazer mais rápida até, certo? Com ele impulsionando a vontade dele para tal. Isso não quer dizer que se ele não impulsionar, mas se ele tiver méritos para receber a cura, ele não será curado. Não quer dizer isso. Ele vai ser curado. Não resta dúvida. Só que pode demorar mais. E o médium também, tendo a intenção de curar, entendeu? Ele vai dar-se mais. A sua ação volitiva é outra. A ação da vontade sua é outra do que ele simplesmente chegar e normalmente como se fosse um autômato chegar e colocar as mãos ali. Não, ele tem que impulsionar a vontade sua, entendeu? Para que o processo seja realmente mais rápido. O que ele falou hoje aqui, entendeu? Que certos casos de obsessões, 30, 60 dias podem ser curados. E às vezes nós vemos casos que duram anos e anos e anos e não cura nunca. Por quê? Será que não falta essa ação, esse impulso, seja dos médiuns, do doutrinador, ou seja, dos familiares do paciente, ou conforme for o grau de obsessão,
do próprio enfermo. Entendeu? Nós contamos o caso que Richard Simonetti contou. A mulher era uma obsidiada, sentia os espíritos aborrecendo-a sempre, toda hora. Processo obsessivo, mas ela queria ficar livre deles, ela tinha vontade de ficar livre deles. O que o pastor fez? Nada mais, nada menos, despertou nela as potencialidades. E por um processo indutivo, entendeu? Exaltou a fé dela. Exaltou a fé. E só aquilo fez o que Jesus fez. Nunca mais os espíritos voltaram. Não foi? Nunca mais os espíritos voltaram a incomodá-la. Houve milagre? Não. Algum processo sobrenatural? Não. Simplesmente exaltação da fé humana. Não tenha dúvida disso. Ela iria ficar boa? Iria, não tem dúvida. Mas com muito mais tempo se não fosse a exaltação da fé. Entendeu? Mais a última pergunta aqui do bloco. Tem alguém que queira fazer? A nossa companheira lá. Companheira? Lá atrás. Lá no fundo. Lá ela guiou primeiro. Elizabeth, de Mauá, do Grupo Espírita Fraternidade. O que você acha da cura através dessas cirurgias espirituais que a gente tem visto, né? De quem depende essa cura? Se é da pessoa que está recebendo essa cirurgia ou do médium que está aplicando? A cura advém de um único processo. A cura vem de Deus, a cura vem da fé que aquela pessoa tem. E também do movimento dela. A cura se processa da seguinte forma. Quando falamos sobre merecimento, a gente não pode falar somente sobre merecimento. Existem dois ângulos da questão: merecimento e necessidade. Isso é muito importante. O processo de cura espírita, quando falamos processo de cura espírita, seja através dos passes, seja através de efeitos físicos, porque a operação é um efeito físico também, entendeu? Em parte dele. Merecimento e necessidade. Muitas vezes o enfermo, ele tem necessidade, e nós citamos isso no nosso livro aí, necessidade, se nós pudéssemos pesar, medir, de 1 quilo de fluidos. Essa é a necessidade que o enfermo tem. Mas o enfermo merece 100 gramas de fluido só. Ele não vai receber jamais esse 1 quilo de fluidos. Ele vai receber exclusivamente até as 100 gramas. E para tal, podemos reunir os médiuns do mundo inteirinho junto para aplicar nele um passe. Se ele merecer 100 gramas, ele vai receber 100 gramas, e não 1 quilo, que é a necessidade dele. Toda recíproca é verdadeira. Se ao contrário, se ele merece 1 quilo e tem necessidade de 1 quilo, ele vai receber realmente 1 quilo, havendo médium para aplicar o passe nele ou não havendo médium. Naquele instante ele vai receber 1 quilo, certo? Porque ele merece e tem necessidade disso. Então, a cura envolve esses parâmetros. Além desses, envolve outros. Envolve os parâmetros de causa e efeito, ação e reação. Envolve os parâmetros de demonstrar para aquele que não crê, para aquele que está fraco na sua fé, demonstrar a real existência do mundo dos espíritos. Demonstrar, e é o que eles vêm falar para nós. Gente, nós não estamos mortos, não. Nós estamos vivos, estamos aqui.